Insuficiência cardíaca é a fase final da doença do coração que não foi tratada com a devida atenção. Para evitar o segredo, ainda é a prevenção. Controlar bem o açúcar no sangue, ficar atento com a hipertensão e, claro, cuidar da alimentação. O repórter Lucas Moura vai trazer detalhes sobre este assunto. A insuficiência cardíaca merece a atenção de todos, especialmente neste período de pandemia. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Sérgio Simões, ele que é cardiologista. Doutor, primeiro vamos classificar a insuficiência. O que é? Como é que ela surge? Bom, o órgão coração, ele tem como objetivo bombear sangue. Então, qualquer patologia, qualquer doença que dificulte a eficiência do coração em bombear o sangue que chega a ele, vai classificar esse paciente como portador de insuficiência cardíaca. E como é que faz para identificar, né? Quais são os sinais que a pessoa acaba tendo que a faz desconfiar? Qual é o procedimento correto nesses casos? Normalmente, o paciente, quando chega ao consultório, ele chega com queixas de cansaço, esforço, tosse, inchaço pelo corpo, aquela queixa de que quando ele vai deitar ele se sente sufocado, ou quando vai dormir acorda sufocado durante a noite. Normalmente são essas as queixas, coração disparando, que o paciente chega ao consultório. E aí o médico vai examinar, ver sinais clínicos no seu exame físico e que provavelmente vai dar o diagnóstico já ali no consultório. Mas o ideal é que não seja necessário passar por isso, né? Exames de rotina precisam ser feitos, né? Acompanhamento com o médico. Esse é uma chave da doença, porque grande parte dos pacientes que vão desenvolvendo a doença cardíaca, porque assim, a insuficiência cardíaca, ela é a fase final da maioria das doenças cardíacas que não foram tratadas ou bem tratadas no começo. Por exemplo, é o paciente que tem uma hipertensão arterial, que ao longo da vida não sentia nada e por isso negligenciou o tratamento, ou até o próprio médico não fez o tratamento eficaz, e ele depois de anos começa a desenvolver uma dilatação do coração e o coração começa a perder força. E aí ele vai ter os sintomas e o médico vai começar a diagnosticar. O ideal realmente é que os pacientes, para tentar evitar de desenvolver essa doença grave, essa é uma doença grave que mata bastante, é que o paciente cuide bem das doenças iniciais, diabetes, hipertensão, o colesterol alto. Por quê? Porque a principal causa de insuficiência cardíaca, Lucas, são as doenças isquêmicas do coração. O que é isquemia? Isquemia é quando está chegando pouco sangue em um determinado local do corpo. Então, isquemia no dedo, pouco sangue no dedo. Isquemia no cérebro, pouco sangue ao cérebro. Então, qualquer doença que vá dificultar a perfusão de sangue das coronárias do coração pode fazer com que esse coração venha a sofrer, dilatar e perder força, caracterizando a insuficiência cardíaca. Então, além das doenças isquêmicas, por exemplo, que é uma doença que vai gerar a insuficiência cardíaca ao longo de muitos anos, você pode ter também as causas agudas de insuficiência cardíaca, que são as causas mais graves e que geralmente são mais letais. Por exemplo, miocardites virais. Nós temos numa época de pandemia, como você falou, época de Covid. Covids mais sérios, Covids inflamatórios, podem gerar uma disfunção do músculo do coração, do miocárdio. E esse coração inflama, fica fraco e pode gerar insuficiência cardíaca aguda, que aumenta muito a mortalidade do Covid. Entendi. Então, a insuficiência cardíaca pode ser um dos resultados da infecção pelo coronavírus? Pode, veja. Na maioria dos casos, insuficiência cardíaca surge em pessoas de maior idade. Por quê? Porque ela vem se desenvolvendo ao longo de muito tempo de não tratamento adequado de uma doença de base. Mas a miocardite viral, e o Covid é uma doença viral, ela pode surgir. Como também por algumas substâncias, quando se usa, por exemplo, para tratamento de câncer, ou também pode surgir em pacientes que usam muito álcool, porque o álcool é cardiotóxico e o álcool em excesso ao longo de um bom tempo pode fazer também insuficiência cardíaca. O coração ele tem o lado esquerdo e o lado direito. Então, na maioria das vezes, a insuficiência cardíaca é do lado esquerdo, mas você também pode ter insuficiência cardíaca do lado direito, que aí são outros sintomas por outras patologias, outras doenças, e outra forma até de tratamento, muitas vezes. E você também pode ter insuficiência cardíaca que não é do coração que perde força, mas a insuficiência cardíaca do coração que endurece. Fica um pouco mais dificultoso de encher e de ter uma eficácia na sua contratilidade. Muito comum idoso e ainda muito subdiagnosticado. Doutor, e aí dentro desse contexto ainda da Covid-19, né, da pandemia, não só há essa questão de que o coronavírus pode causar insuficiência cardíaca, como quem já tem insuficiência cardíaca está sujeito aos efeitos mais severos da Covid-19. É isso também, né? Perfeito. A insuficiência cardíaca, os pacientes são muito susceptíveis a descompensar
com infecções, seja infecção urinária, seja infecção respiratória, seja qualquer infecção no corpo. E o Covid é uma infecção com uma capacidade de ser mais grave, inclusive. Então o Covid pode vir a descompensar um paciente que já tem insuficiência cardíaca e colocar esse paciente em UTI ou levar ele a óbito. Doutor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vamos falar então sobre o tratamento. Perfeito. Tem como tratar a insuficiência cardíaca? Qual o procedimento? Temos. Na maioria dos casos, é você tratar, bem tratado, o que está causando a insuficiência cardíaca. Por exemplo, é aquele paciente que tem uma doença valvular. Tem uma válvula que está sobrecarregando volumetricamente o coração perdendo força, você vai lá, opera a válvula e dá uma boa melhora. É aquele paciente que tem uma doença isquêmica, está chegando pouco sangue ao coração, você vai lá, faz uma ponte safena, uma angioplastia, melhora bastante. Aquele cara que bebe muito, e aí ele ele tem que parar o álcool, tratamento clínico com medicamento, e ele melhora. E também tem aqueles casos que infelizmente é insuficiência cardíaca idiopática, que é tratamento clínico com remédio. Quando o remédio está falhando, pensar em alguns artifícios como um tipo marca-passo, que vai sincronizar melhor o coração. E quando falha totalmente, nos casos mais graves, que não teve resposta a tratamento clínico, transplante. Entendi, doutor. E a recomendação sempre, claro, a gente repete, procurar sempre o cardiologista, fazer revisões com frequência, né? Essa é a recomendação. Principalmente os pacientes que já têm uma doença, o hipertenso, o diabético, os lipidêmicos, são os pacientes que têm fatores de risco mais importantes para evoluir para uma doença mais séria, mais grave no coração. Ok, doutor, a gente agradece a sua presença, participação e atenção. Obrigado, prazer foi todo meu. Eu volto ao estúdio.